Aleluia! Nesse dia nós vamos falar sobre vivendo um relacionamento saudável. E nesta manhã nós vamos tratar da primeira parte, que vai falar sobre o relacionamento familiar e depois o relacionamento conjugal. À tarde, na reunião de salvação, no finalzinho do dia, nós vamos falar sobre a amizade e a fraternidade. Então, portanto, vamos tratar nesse dia sobre relacionamentos, né? E os nossos relacionamentos como cristãos, como pessoas, como seres humanos, têm que ser relacionamentos saudáveis, né? Então vamos falar sobre esse tema nessa mensagem de santidade. Amém? Nas cartas aos Coríntios, né, Paulo diz que o homem realmente espiritual, ele é caracterizado pelo amor em seus relacionamentos. Relacionar-se é extremamente complicado, né? E para algumas pessoas isso é quase impossível, manter um relacionamento, né, com pessoas, porque simplesmente conviver com alguém ou conviver com um grupo de pessoas requer renúncia, e nem sempre as pessoas estão dispostas a isso, estão dispostas a renunciar a algo, né, abrir mão de alguma coisa para poder manter uma boa convivência. Vamos entender, né, o que é relacionamento. A definição de relacionamento significa o seguinte: ato ou efeito de relacionar-se. É a capacidade de manter relacionamentos, de conviver com seus semelhantes de forma, de uma forma assim, aceitável, ou seja, de uma forma passiva, né? Conviver bem com as pessoas. Os tipos de relacionamentos que nós vamos tratar nesse dia são 4, né? Familiar, relacionamento conjugal, relacionamento de amizade e relacionamento de fraternidade, que aí vai envolver mais a questão, né, da convivência entre a igreja, entre os irmãos da igreja e assim por diante. Mateus 19:19 diz: honra o teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é um mandamento, né, do Senhor, também, que Jesus falou, né? É um mandamento importante que nós devemos exercer na nossa vida: honrar pai e mãe, amar o próximo como a si mesmo. E acima de tudo, o grande mandamento é amar a Deus, né, sobre todas as coisas, que essa é a base. Amar a Deus sobre todas as coisas é o fundamento, é a base para qualquer tipo de relacionamento. Então vamos, nesta manhã, tratar desses dois aspectos do relacionamento. O primeiro relacionamento é o relacionamento familiar. Por isso, nós relacionamos alguns versículos que abordam o tema, né, com vista a incentivar você e a cada um de nós refletir sobre isso. Relacionamento familiar designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa, formando um lar, ou que faz parte da mesma família, mas que em um determinado tempo, né, essa família pode, um membro dessa família pode sair e gerar um outro núcleo familiar, mas ainda assim faz parte daquela família, é um membro daquela família. Uma família tradicional é normalmente formada pelo pai e a mãe, unidos pelo matrimônio ou união de fato, e por um ou mais filhos, compondo assim uma família nuclear ou a família elementar. Um bom relacionamento, ele se desenvolve quando há confiança, quando há empatia, quando há respeito e harmonia entre as pessoas envolvidas. No contexto familiar, o relacionamento entre pais e filhos ou entre irmãos é um tema que muito se discute sob a perspectiva dos inúmeros problemas criados, né, quando não há uma ligação forte e bem estruturada de afeto, né, entre os membros
de uma família. Então é comum, né? Não existe uma família perfeita. Uma família perfeita onde não haja desencontro, onde não haja confronto, onde não haja desentendimento, mas o importante é que quando surgem os conflitos, os embates, né? Quando surgem os problemas, haja uma predisposição para que se resolva, porque o objetivo é que a família caminhe, né? Continue juntos, e para se fortalecer vai haver essas pedras no caminho e precisam ser tiradas para que o relacionamento seja fortalecido e assim continue com uma boa convivência. O respeito é algo essencial, né? É um ponto importante dentro de um relacionamento, é o respeito, e que deve ocorrer de ambos os lados. Em relação aos filhos, você poderá começar pelo bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Educação é algo que deve ser um meio importante no meio da família, porque a educação é uma forma de criar aquele hábito saudável para que a família possa conviver bem, né? Entre irmãos, pai e filho, filho e pai, marido e mulher e assim por diante. Educação, então procure sempre que possível agir com a educação. Evite, todavia, discussões desnecessárias que em curto prazo não te levará a lugar algum. Um ponto que deve acontecer, né, na família é o perdão. O perdão, ele vai mostrar que ninguém, absolutamente ninguém, pode se considerar o senhor da razão. Tenha, todavia, senso crítico, estando ciente de suas ações. O perdão é algo que deve fazer parte da nossa vida, como pessoas, como indivíduos, mas também deve fazer parte de uma família, porque nem sempre, né, nós temos razão, e nem sempre a razão está do nosso lado. Então nós temos que considerar também a outra pessoa, as outras pessoas que estão convivendo conosco. Um outro ponto que deve haver num relacionamento saudável é a compaixão. Seja solidário e sempre que necessário procure ajudar o próximo. Simples ações podem fazer toda a diferença, independente do momento ou da situação, né? Nós temos que ser compassivos com as pessoas, porque nós somos seres dotados de sentimentos, né? Às vezes enfrentamos problemas e conflitos conosco mesmo, e se em determinado momento, né, nós estivermos vivendo esse conflito interior e alguém sem maldade se aproxima da gente, podemos tratar essa pessoa bruscamente, e assim já cria-se ali também, né, uma discórdia. Então nós precisamos ter compaixão das pessoas também e olhar sempre para o outro, sempre pensando que nós também podemos falhar e precisamos também da compaixão do outro. O amor, né? O amor é mais do que uma simples palavra, é um aprendizado. Através dele, através do amor, na prática do amor, nos relacionamentos, a chance de nos tornarmos pessoas melhores é muito boa. Daí nós vamos ter um bom relacionamento familiar, né? O amor, ele deve permear todos os relacionamentos, principalmente o relacionamento familiar, que é onde nós estamos, até convivemos a maior parte do tempo com essas pessoas, né? E não podemos achar que vamos levar a coisa sem demonstrar nosso afeto, né? O nosso amor pela pessoa que está do nosso lado, seja a esposa, seja filho, seja amigo, né? Seja irmão, seja outra pessoa, qualquer, devemos sempre demonstrar amor para com essas pessoas, por causa do amor de Deus que está em nosso coração. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua casa, dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Essas são palavras que Paulo escreveu em 1 Coríntios, aliás, 1 Timóteo, desculpa,
Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Paulo escreveu essas palavras na carta de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Então, é uma constatação, porque é fundamental, né? É importante que nós cuidemos das pessoas, e principalmente os da nossa família. Se nós não cuidamos dos nossos, né? Se você, principalmente sendo cristãos, não cuidamos dos nossos, não demonstramos amor, não demonstramos afetos, né? Paulo diz que essa pessoa negou a fé e é pior do que um descrente, né? Por isso talvez alguns descrentes eles demonstram sentimentos para com os seus e cuidado para com os seus muito mais do que certos cristãos. Então nós temos que reavaliar o nosso cristianismo e procurar cuidar bem, primeiro dos nossos, da nossa casa e de todas as pessoas dos nossos relacionamentos, dentro e fora da família ou dentro e fora da nossa igreja. Vamos tratar agora o segundo ponto, que é o relacionamento conjugal. Relacionamento conjugal, conforme o próprio nome, né, o termo sugere, é espécie singular de relação entre pessoas que se unem uma à outra com propósito de vida mútua em comum, distinta da ordinária vida social ou da relação social a que se subordinam. Ou seja, quando falamos, né, como cristãos, tratamos de relacionamento conjugal, estamos tratando segundo a visão bíblica, como a palavra de Deus diz, né? Ela em Gênesis deixará o homem e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne, formando assim uma família, um núcleo familiar. Então o relacionamento conjugal, do ponto de vista bíblico e cristão, ele se dá entre um homem e uma mulher e vice-versa, entre uma mulher e um homem. E é um relacionamento abençoado por Deus. Em um relacionamento conjugal saudável, deve haver respeito, deve haver o compartilhar, deve haver confiança, autocrítica, um senso de doação, de tolerância e compreensão, né? Acima de tudo, respeito, né? O amor, a confiança, isso são bases fundamentais para que um relacionamento conjugal ele possa dar certo. Vejamos esses textos bíblicos, né? A Bíblia destaca alguns textos e nós vamos ver, por exemplo, em Cânticos ou Cantares, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Essa é uma descrição, né, que Salomão faz em relação ao homem e a mulher, né? É o homem fazendo uma declaração para a mulher, para a sua esposa, né? Para a sua amada, mas também pode ser uma analogia aplicada à igreja, né? À igreja do Senhor. Ainda em Provérbios capítulo 19, versículo 14, diz assim: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então, os bens materiais geralmente se herdam, né? Os filhos herdam dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Ou seja, aí nós temos como bênção de Deus, né? Embora alguns discordem, nós temos como bênção de Deus a esposa. A esposa é algo, claro, que nós escolhemos, é algo que nos atraiu, né? Que atraiu os nossos olhos, atraiu também o nosso coração, e aí desenvolve-se um relacionamento a um ponto de chegar a um casamento. Mas o provérbio diz que a esposa prudente vem do Senhor. Isso quer dizer que o homem ele pode escolher qualquer esposa, mas a prudente vem do Senhor para a sua vida como bênção. Então o Senhor Deus declarou, Gênesis 2,18: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, né? Então aqui é Deus escolhendo a esposa para o homem, né? Tem até um pastor aí que ele brinca, ele diz o seguinte: Deus escolheu a primeira esposa para o homem, no caso Adão,
mas depois, quando o homem colocou, quando ela falhou, quando ambos falharam, né, e o homem colocou a culpa em Deus, disse: a esposa que tu me deste, né, ela me enganou, ela me deu da fruta e eu comi. Então ele diz que a partir daí Deus não escolheu mais esposa para ninguém. Então ele brinca sobre isso, né, porque de fato nós temos que fazer a escolha, mas temos que escolher aquela que Deus então de fato preparou para nós. Efésios 5:22 diz: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Então é algo, aqui um conselho bíblico, né, para as mulheres. Tem que haver respeito, tem que haver, alguns levam esse texto ao pé da letra, do ponto de vista, diz que as mulheres têm que ficar caladas, têm que ficar completamente submissas, né? Só que se isso acontece, as mulheres ficarem completamente submissas ao marido, sujeitas ao marido, um marido que é um ditador, que é uma pessoa que não emprega o amor, ele vai ser alguém que vai ser um carrasco, né, para essa mulher. Então, por isso que todo relacionamento, ele tem que ter a base do respeito, da confiança, do amor mútuo, né? Não é algo unilateral. Então diz: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele mesmo é o Salvador. Efésios 5:23. E Efésios 5:25 vai dizer: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Então veja que não é simplesmente um versículo isolado, há uma consideração. Temos que tomar, né, como exemplo Jesus, que é o cabeça da igreja. E 2 Coríntios 6:14 vai dizer: pois não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que tem comunhão, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas. Esse é um conselho para os solteiros, né, os cristãos solteiros, jovens, homens e mulheres, meninas e meninas, né, cristãos solteiros. Então procurem, ou veja a pessoa com quem você quer namorar ou vai namorar, veja quais são os princípios, né, que ela defende ou que ele defende, se ele ou ela, né, é temente ao Senhor, se ele ou ela procura priorizar a palavra de Deus na sua vida, os princípios cristãos na sua vida. Do contrário, você pode estar entrando numa barca furada, né? Então, não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode haver entre trevas e luz. Então, são conselhos sábios da palavra de Deus, e esses conselhos também são para todos os nossos relacionamentos. Meus irmãos, então devemos seguir os conselhos sábios da Bíblia no nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento familiar também. Aplicar esses princípios bíblicos, porque onde há a orientação da palavra de Deus, nós estaremos seguros e teremos a bênção de Deus. Onde há esse respeito, né, para com os princípios da palavra de Deus, nós estaremos seguros, porque sabemos que temos a bênção de Deus, porque nós estamos querendo obedecer à vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Assim, né, que Deus nos abençoe você, abençoe a sua família, abençoe o seu relacionamento, né, conjugal, a esposa, o marido, que vocês possam viver uma perfeita comunhão, enfrentando as dificuldades. As dificuldades virão, e talvez, né, quando você, depois de algum tempo de casado, você vai olhar e dizer: será que essa é a pessoa mesmo com quem eu deveria estar casado? Né? Seja a mulher pensando no marido, ou seja o marido pensando acerca da mulher. Mas veja que um relacionamento perfeito, ou um relacionamento saudável, ele é construído, né, quando há interesse de ambas as partes. E aí, a cada dia, se você cuidar, né, se um cuida do outro, se ambos cuidam desse relacionamento, você vai perceber realmente que a sua vida não teria sentido se não fosse com essa pessoa. Por isso, construa
né? Ou reconstrua o seu relacionamento conjugal, reconstrua o seu relacionamento familiar, na presença de Deus, com a bênção de Deus, e viva feliz, porque a nossa vida aqui é essa, né? A vida melhor Deus preparou para a eternidade. Então vivamos dias felizes aqui, da forma que Deus nos concede. Em nome de Jesus, Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Amém.